Pessoal, nós estamos aqui sempre para trazer atualizações para você e mostrar realidades do que está acontecendo. Em 2025, o INSS tem uma lista de benefícios que, por lei, normalmente estão sujeitos à cessação, exceto em casos excepcionais, se houver, por exemplo, provas de irregularidade. Esses benefícios são geralmente mantidos de forma contínua, pois atendem pessoas em situação de vulnerabilidade permanente. Nós vamos falar sobre isso aqui, é um assunto muito importante. Por exemplo, a aposentadoria por invalidez permanente é um benefício concedido após avaliação médica pericial, que são considerados incapazes, segurados de retornar de forma definitiva ao trabalho, devido a condições irreversíveis. A aposentadoria por invalidez, ela pode ser cessada se o INSS comprovar, por exemplo, que houve uma significativa melhora na condição de saúde desse segurado, permitindo retornar ao trabalho. Já o benefício de prestação continuada, que é conhecido como BPC, ele é pago a idosos de 65 anos ou pessoas com deficiência de qualquer idade que comprovem a situação extrema de vulnerabilidade, e esse benefício é contínuo, desde que o beneficiário continue atendendo às rendas, de incapacidade, nos casos de deficiência. O BPC não exige contribuição previdenciária e ele só pode ser cancelado por alteração de renda familiar ou mudança significativa nas condições de saúde do beneficiário. A aposentadoria especial, para segurados que são expostos em condições prejudiciais à saúde. Essa aposentadoria é destinada a trabalhadores que exerceram atividades insalubres ou perigosas que comprovadamente prejudiquem a saúde. Esse tipo de aposentadoria ele é geralmente irreversível, pois o benefício é concedido pelo risco e pela condição de saúde desse trabalhador. O INSS não cessa a aposentadoria especial, a menos que identifique uma fraude ou um erro na concessão. A aposentadoria rural é voltada a trabalhadores rurais que cumpriram requisitos de tempo de atividade em condições no campo. Por se tratar de um benefício baseado em condição de segurado especial, ele não é submetido, por exemplo, a pente fino. E ele só pode ser cessado se o INSS comprovar que o beneficiário não atende aos critérios legais. Muita gente se declara que trabalhou no campo, mas nunca pegou numa enxada, tá, pessoal? A aposentadoria por idade ela é concedida, por exemplo, aos segurados que atingem idade mínima de 65 anos para homem, 62 anos para mulheres e que tem um mínimo tempo de contribuição. Uma vez concedida a aposentadoria por idade, ela é vitalícia, ela não pode ser cessada em excesso, exceto em casos de comprovação de fraude ou erro na concessão. A pensão por morte já é um benefício pago a dependentes de segurados falecidos. Ele é contínuo e só cessa em caso do dependente deixar de atender os critérios, como no caso dos filhos que alcançam a idade limite de 21 anos, salvo se forem inválidos ou possuírem deficiência grave, ou cônjuges que voltam a se casar. E a pensão por morte teve umas mudanças, Antes, a mulher ficava 2 anos casada, a pessoa morria com 20 e poucos anos, essa pessoa ia receber a pensão para o resto da vida. Agora não. Agora existem idades, tá? Até certa idade recebe por X% durante tantos anos. Ela só passa a ser vitalícia, se eu não me engano, a partir dos 45 anos de idade, algo assim, tá? Vale a pena, eu tenho vídeo aqui no canal falando com relação a isso, faça uma pesquisa. O auxílio acidente já é um benefício vitalício pago ao segurado que sofre um acidente de trabalho e que ficou com sequela que reduziu a capacidade laboral. Embora o valor seja menor do que o salário integral, ele é metade do valor, por exemplo, do salário benefício de auxílio doença, o beneficiário, ele vai receber e ele não é cessado enquanto ele mantiver essa sequela. Esse benefício, pessoal, ele vai geralmente até a aposentadoria, porque ele não acumula com a aposentadoria ou com o falecimento do segurado. O INSS também oferece aposentadoria aí para pessoas com deficiência. A aposentadoria especial para pessoas com deficiência leve, moderada ou grave. Esses benefícios não estão sujeitos à cessação, a menos que haja mudança significativa na condição de saúde desse segurado, o que é raro, pois essa categoria geralmente ela envolve limitações permanentes. Esses benefícios são mais protegidos contra a cessação, justamente para garantir suporte contínuo a segurados em situação de vulnerabilidade permanente e irreversível. A interrupção, em muitos dos casos, só ocorre por mudanças de requisitos ou pela identificação de fraude. Tá? Então veja como existem diversos benefícios aí. Por exemplo, nós nunca falamos aqui de benefícios de trabalhadores portuários e avulsos. Esses trabalhadores exercem profissões e atividades consideradas de risco
e sem vínculo empregatício formal, como portuários e outros trabalhadores avulsos. Eles podem receber benefícios de natureza especial devido a sua trabalho perigoso, insalubre, tá? Assim, a aposentadoria especial, esses benefícios têm proteção contra a cessação, uma vez são baseados em exposição de risco, tá? Benefícios para pessoas com doenças graves, portadoras, por exemplo, de HIV, esclerose múltipla, câncer em estágio avançado, entre outras condições listadas na legislação, que nós já falamos, tem aquela lista reconhecida pelo INSS, pela Justiça, também temos vídeo aqui no canal, tem benefícios protegidos contra a cessação. Geralmente, segurados com doenças graves recebem tratamento diferenciado no INSS, com menor incidência, por exemplo, de revisão e maior estabilidade no pagamento. Esse tipo de benefício é vitalício enquanto a doença for presente ou incapacitante. Agora, os idosos e pessoas com deficiência em abandono familiar, né? Nós falamos do BPC, mas tem esses casos. Casos onde idosos ou pessoas com deficiência se encontram em estado de abandono, tá? Não tem mais família, assistência e são identificados, eles têm garantia de continuar recebendo, por exemplo, o benefício de prestação continuada ou outros auxílios essenciais, porque é a única renda e estão vulneráveis, deficientes, idosos, e não tem mais família, não tem mais ninguém. A Justiça e o Ministério Público, em alguns casos, supervisionam essa situação para impedir a cessação desses benefícios, que muitas vezes são a única fonte de sustento dessas pessoas. Benefícios assistenciais com supervisão judicial. Em situações de beneficiários que estão em condições de extrema vulnerabilidade, em áreas de calamidade pública, a Justiça também pode atuar para impedir cessações automáticas ou imediatas, especialmente durante crises de emergência. Em muitos casos, esses benefícios são prorrogados ou mantidos, garantindo suporte contínuo durante a crise. Aposentadorias programadas do regime especial para a agricultura familiar, olha aí, se enquadram no regime especial e têm requisitos diferentes. Os benefícios são menos sujeitos à cessação. Esses trabalhadores rurais, mesmo que não tenham registro formal, eles recebem um apoio contínuo, visto que a atividade rural geralmente não possui outras formas de amparo social. Então, esses benefícios assistenciais, como o BPC, eles são concedidos a mães solo, né, que em situação de vulnerabilidade financeira, especialmente aquelas que têm filhos menores de idade, em condições de risco. Esses benefícios são protegidos de cessação. A manutenção, né, para aposentados e pensionistas com dependentes. Em caso aí, o sustento de dependentes em situação de vulnerabilidade, o benefício é mantido por caráter vitalício, salvo casos de fraude. Isso garante que os dependentes continuem recebendo um amparo financeiro, mesmo após a perda de um processo ou provedores principais. Aposentados por idade, por tempo de contribuição, que já ultrapassaram 60 anos, são geralmente isentos de revisão, no caso da aposentadoria por invalidez também, tá? Ou de processo de pente fino. Uma vez que já atingiram a idade da aposentadoria plena, esse grupo não está sujeito a cessações de revisões administrativas, tá? Bom, a Justiça tende sempre a flexibilizar também algumas exigências e reduzir frequentemente esses casos de cessação de benefícios de segurado. Nós estamos falando bastante com relação à Justiça, que está supervisionando, está exigindo do INSS clareza, transparência. Quando o INSS cessa algum benefício, a Justiça quer saber os motivos e tem que ser muito claro os motivos, ver se não está ferindo a legislação. O INSS pode ter normas internas, como a reforma que está fazendo nos critérios, procedimentos e normas, mas o que vale é a lei, tá, pessoal? A mesma lei da Justiça, ela vale para o INSS. Então, nesses casos, a Justiça tem dado um amparo muito grande a todos esses beneficiários, principalmente benefícios de incapacidade que estão sujeitos a perícias constantes, tá? E com essas mudanças agora para 2025, é muito importante você estar antenado, atualizado, sabendo o que está acontecendo, porque de repente você pode se encontrar numa situação e vai precisar aí dos nossos conteúdos para te ajudar, tá? Você que está chegando a primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Aproveite todos os nossos conteúdos, tá? Eu espero que eu tenha esclarecido, tirado dúvidas, mostrado como mais ou menos tudo funciona, porque o INSS é uma máquina e modifica constantemente. Se você gostou do meu trabalho, não deixe de dar um like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para sempre estar recebendo conteúdos relevantes, tá? Meu amigo e minha amiga, muitos comigo já me conhecem há muito tempo, alguns já estão comigo
desde o início do canal, meu muito obrigado. Que Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês, com muita paz, saúde, prosperidade, alegria, harmonia, tudo de bom, tá, pessoal? Tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro. Deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.